Oi, quinto ano, como é que vocês estão? Na aula de hoje nós vamos realizar as correções da apostila de português das atividades que eu expliquei para vocês na aula passada. Então pega a sua apostila lá na página 67 e hoje nós vamos corrigir tudo o que vocês já fizeram. Então, assim como o prof já disse nas outras aulas, se você precisar, você vai parando o vídeo para olhar na sua apostila. Se por acaso você colocou alguma coisa que não é a resposta que a prof vai falar para você, o que tem que fazer? Apagar e colocar a resposta correta, tudo bem? Lembrando sempre, você precisa fazer as correções na sua apostila para ter certeza se você está no caminho certo, se você está conseguindo fazer a atividade. Lembra lá, não tem problema errar, o problema é não fazer. Então, todo mundo com a apostila, então vamos lá. Então, na aula passada, a prof explicou para vocês lá na página 67 sobre os sinais de pontuação. Então, você tinha aqui ó, na sua apostila os pontos coloridinhos para você colocar quais são aqueles pontos ali. Para ajudar, a prof vai usar os sinais de pontuação lá na nossa primeira aula sobre sinais de pontuação. Então, vamos lá. Na sua apostila, a primeira coisa que aparece é esse sinal aqui. Você deveria ter escrito que o nome desse sinal é aspas. Então, veja se você colocou certinho lá. O segundo sinal que aparece é esse aqui, ó. Vamos lá. Esse aqui é o ponto de interrogação. Depois, o que aparece para você é esse aqui. Esse aqui são os dois pontos. Dois pontos, escreve lá. O próximo, ponto final. Vê se você escreveu direitinho. Esse aqui é o ponto e vírgula. Continuando, o próximo, travessão. Vírgula, ponto de exclamação e parênteses. Então, são esses os pontos que você deveria colocar ali na atividade do número 1. Então, vamos para o próximo. No número 2, dizia assim: imagine um diálogo entre um pai e uma filha, em que o pai dissesse as frases a seguir. E ali a prof explicou que nós temos 3 frases escritas totalmente iguais e o que muda nelas é o ponto, o sinal de pontuação. Então, em uma delas tem ponto final, em uma tem um ponto de interrogação e na outra um ponto de exclamação. Ok, na letra A dizia pra gente assim: associe cada frase ao sentido que ela expressa. Então, vamos lá. A primeira, o pai quer saber se a filha vai guardar os brinquedos. A opção correta aqui é letra B. Então, é na letra B que o pai está perguntando, que o pai quer saber se a menina vai guardar, né, os brinquedos. O pai afirma que a filha vai guardar os brinquedos. A frase que é uma afirmação é da letra A, que termina em ponto final. É uma afirmação, ele está dizendo aquilo. E por último, o pai ordena à filha que guarde os brinquedos. A frase que demonstra uma ordem é a letra C, onde a frase termina com um ponto de exclamação, que a prof contou para vocês, que quando nós temos uma frase no modo imperativo, nós podemos terminar ela com um ponto de exclamação. Então, a sequência que deveria ficar na letra A, que você vai colocar lá, é B, A, C. Tudo bem? Vamos para a próxima. Na letra B dizia assim: o que foi responsável por diferenciar o sentido de cada frase? E o que foi responsável foram os sinais de pontuação. Então, como a prof falou lá na primeira aula, os sinais de pontuação, eles dão sentido para a nossa escrita, eles expressam emoção, eles expressam o que eu quero dizer quando eu escrevo, então, aquela frase. Então, a resposta correta é os sinais de pontuação. Vai corrigindo, vai fazendo com calma, deixando tudo bem bonitinho. Na página 68, nós temos um quadrinho amarelinho. E ele diz assim, ó. A prof vai ler ele inteiro e depois eu repito as 3 palavras para que você confira se você fez certinho, tá bom? O ponto final é utilizado para marcar o fim de uma frase afirmativa ou negativa.
No final de frases imperativas ou expressas com mais destaque ou emoção, utilizamos o ponto de exclamação. Já o ponto de interrogação é empregado no final de perguntas. Então, as 3 palavrinhas que você precisava colocar ali nos espaços eram ponto final, depois ponto de exclamação e, por último, ponto de interrogação. São essas 3 palavras. Se você precisar, você vai pausar o vídeo, vai arrumar na sua apostila com bastante calma e capricho, tá bom? Vamos lá. No número 3, nós tínhamos uma frase e ali você precisava assinalar qual outra frase tinha o uso da vírgula parecido com o uso ali naquela frase, que dizia assim: gosto muito do campo, as flores, a brisa suave e o cheiro de terra molhada. E a opção correta, a opção que você deveria marcar um X, é a que diz o seguinte: meu tio foi à feira e comprou cenoura, tomate, batata e inhame. Aqui a vírgula está sendo utilizada para separar itens. Para dizer que ele comprou vários itens e para separar cada um deles foi usado a vírgula. A mesma coisa lá da frase, do exemplo, que diz assim, ó: gosto muito do campo, as flores, a brisa suave. Então tá separando as coisas que a menina gosta do campo. Então marcou ali a resposta correta. Vamos para o número 4. O número 4 dizia assim: leia a frase a seguir e observe o emprego do ponto e vírgula. A prof falou lá na primeira aula que o ponto e vírgula é utilizado quando eu vou dar uma pausa na leitura um pouquinho maior do que a pausa utilizada lá com a vírgula. E aqui nós vamos ver que tem mais alguns usos para o ponto e vírgula. Então a frase era assim: Juliana tem 3 melhores amigas: Kátia, a fiel companheira, Raquel, sempre atenciosa, e Joana, a confidente. Assinale a função do ponto e vírgula no trecho acima. A resposta correta, a resposta que você deveria marcar, é a que diz o seguinte: o ponto e vírgula separa elementos em uma enumeração sobre o mesmo assunto, sinalizando uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto final. Então é a primeira caixinha ali no número 4 que você vai marcar um X. Vamos para o número 5, gente. O número 5, nós precisávamos reler um trechinho ali da sinopse do filme O Pequeno Príncipe. Eu vou ler outra vez para vocês, para a gente relembrar, tá bom? No centro de tudo está uma menina que vem sendo preparada por sua mãe para o mundo muito adulto no qual vivem, sendo interrompidas neste processo por seu excêntrico e amável vizinho, o aviador. O termo o aviador explica quem era o amável vizinho. Sabendo disso, assinale a função da vírgula utilizada antes da expressão em destaque. Então, a opção correta que você deveria marcar é a primeira, que diz destacar um termo explicativo. Porque quando é usada a vírgula e em seguida o aviador, está querendo explicar quem era esse vizinho. E essa é uma função da vírgula. Quando eu quero explicar daquilo que eu estou falando, eu vou colocar uma vírgula e colocar essa explicação. Assim como quando eu quero dizer o nome de alguém que eu estou chamando, eu vou colocar uma vírgula e colocar o nome da pessoa. Então, ficou ali a primeira opção, destacar um termo explicativo. Agora, aparece outra vez um quadrinho amarelo e a gente vai fazer da mesma forma. A prof vai ler o quadrinho inteiro e depois eu repito qual era o termo que tinha que ser colocado ali na linha para você conferir, beleza? Então, vamos lá. A vírgula é usada para separar itens apresentados em uma ordem, a data e o local em um cabeçalho, um nome que tem a função de chamar alguém, o nome da rua e o número da casa, e para destacar um termo explicativo. O ponto e vírgula tem a função de separar elementos em uma enumeração, sinalizando uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto final. Então, a palavra que você vai completar aí nesse quadrinho, nesse quadrinho amarelo, é explicativo, beleza? Vamos para o número 6, gente. Hoje, dias de correções. Quero ver todo mundo fazendo isso muito bem bonitinho aí em casa. 6.
Leia a anedota a seguir e responda as questões. Então aqui era aquela historinha que a pessoa diz assim que ela viu um recém-nascido que engordou 20 quilos em 2 semanas bebendo leite de elefante. Aí ele pergunta, sério? Mas onde? Quem é, né? Olha, era filho de quem? Ele diz, do elefante, né? Quem mais poderia ter bebido o leite do elefante? O filhotinho do elefante. E aí diz assim, letra A. Qual fato causou surpresa em um dos amigos que conversavam? Então, o que que traz a surpresa? A surpresa é de um recém-nascido ter engordado 20 quilos, né? Então, esse é o fato que faz a outra pessoa da conversa ficar interessada e ficar curiosa e querer saber mais, né? Ficar surpresa, querendo saber quem é esse recém-nascido que engordou os 20 quilos e que estava bebendo o leite do elefante. Então, você pode organizar a sua resposta da forma que você achar melhor, mas que diga mais ou menos isso. Que o que causou a surpresa foi o fato de um recém-nascido ter engordado 20 quilos em 2 semanas, bebendo leite de elefante. Aí na outra página, na página 70, a letra B, né, uma continuação aí dessa historinha, diz assim: que sinal de pontuação foi utilizado para anunciar que será apresentada a fala de um personagem nessa piada? Então eu vou até mostrar para vocês aqui. Eu vou pegar aqueles que eu estava mostrando lá na primeira aula. Então, olha, diz assim, para anunciar. O sinal de pontuação utilizado para anunciar que alguém vai falar é esse aqui, ó. Então, você vai escrever lá na letra B, os 2 pontos. E ali, na letra C, a pergunta já é assim, ó. E qual sinal foi utilizado para introduzir a fala do personagem? Então, se o 2 pontos anuncia que alguém vai falar, olha só. Quem que vem antes da fala? O travessão. Então, você vai escrever lá na letra C, o travessão. Número 7. Leia a frase a seguir e responda as questões. O filme O Pequeno Príncipe foi muito bem avaliado pelos críticos brasileiros de cinema. Então, ali nós temos uma informação que está entre travessões, que é quem foi o diretor do filme. Então, é uma informação extra. Letra A. Além do ponto final, que sinais de pontuação foram empregados na frase acima, então a resposta é essa aqui, ó, os travessões. Foram os travessões que apareceram ali além do ponto final. E aí você vai colocar na letra A isso aí. Letra B. Esses sinais de pontuação podem ser substituídos por qual das opções abaixo, sem que haja alteração no sentido da frase. Então ali foi utilizado os travessões, mas poderia ter sido substituído pelos parênteses. Se eu tivesse colocado a informação entre parênteses, eu também estaria explicando algo, também estaria colocando uma informação extra e ó, poderia usar tranquilamente. Então a resposta ali você vai marcar um X nos parênteses. Letra C. Na frase acima, os travessões não introduzem uma fala. Não introduzem, por quê? Porque ele não está no começo da frase, ele está no meio e são 2 travessões. Assinale a alternativa que apresenta a função deles. Você deveria marcar a opção que diz assim, destacar a informação que aparece entre os travessões, que é isso que está acontecendo. Nós estamos destacando uma informação ali, que é quem era o diretor do filme. Agora, mais uma vez, aparece a caixinha amarela, eu vou, de novo, vou ler ela inteira e depois eu falo quais são os termos. Os 2 pontos são utilizados para anunciar uma fala, uma citação ou uma enumeração. O travessão é empregado para marcar a fala de personagens e, assim como os parênteses, pode destacar alguma informação do texto. Então, as palavras que você precisava colocar lá é 2 pontos, travessão e parênteses. Bom, essas foram as atividades que nós fizemos na aula passada, que a prof explicou para vocês, e agora são as correções. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula assim, desse jeito, conversando, corrigindo, que vocês tenham feito as correções aí na casa de vocês. Outra vez vou falar que se você não consegue acompanhar a prof falando, você pode ir pausando, apagando na apostila, preenchendo, faz do jeito que você preferir, do jeito que você achar que fica melhor, tá bom? Então, assim, na próxima aula a gente vai continuar fazendo atividades, eu quero mandar um beijo para todo mundo, eu tô com bastante saudade de vocês e espero que a gente possa voltar rapidinho para a escola, tá bom? Um beijão e até a próxima aula!